Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã. Neste momento, Senhor, Tu nos dá a oportunidade de poder, Senhor, estar aqui ofertando e dizimando. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, onde o Senhor nos dá, Senhor, para poder colaborar, Senhor, com a obra do Senhor aqui nesta terra. Senhor, toma cada um desses que aqui se encontram, e os que puderam e os que não puderam, Pai, ofertar ao Senhor, que Tu possa, Senhor, abençoar tanto um quanto o outro, da forma que o Senhor estiver, ó Senhor, de prover. Toma, Senhor, a vida de cada um nas Tuas mãos, guarda cada um em nome de Jesus. Toma, Senhor, o caminhar dessa pessoa, toma o dia, toma tudo daqui para frente da vida dessa pessoa e abençoa conforme a Sua vontade, o Seu querer a cada dia mais. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir ao Eterno? Meus irmãos, desde criança, eu não quero dizer que seja errado você sentar e ler a palavra, mas eu aprendi desde criança, na hora que nós fomos geralmente trazer a palavra, a mensagem, vamos convidar o povo para ficar de pé, aqueles que podem, os que não podem, não tem problema algum. Abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Atos, no capítulo 12, e se alguém ao seu lado estiver sem a palavra neste momento, convide ele, meu irmão, convide ele, minha irmã, para ficar ao teu lado neste momento, para ler esse texto bíblico juntamente contigo, para que nós possamos estar entendendo aquilo que nós vamos estar falando nesta hora. Amém? Glória a Jesus. Livro de Atos, no capítulo 12, no verso 1 em diante, nós vamos ler um texto bíblico que fala sobre Pedro milagrosamente libertado da prisão. Eu confesso aos irmãos que várias vezes eu já falei sobre esse texto, mas hoje Deus colocou no meu coração novamente para estar ministrando. Mas eu quero te dizer que vem coisa nova, querido. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém. Glória a Jesus. Atos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, ouvi? Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Atos, capítulo 12, vamos lá, meus queridos. O texto bíblico nos diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com as suas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Amém? Você pode repetir comigo? Tudo lhe parecia uma visão. Vamos lá? Tudo lhe parecia uma visão. Amém. Poder assentar, aplaudir no nome do Eterno. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Querida igreja, o texto bíblico em que nós acabamos de ler, eu acredito que para algum de vocês, de repente aqui,
é um texto bem familiar, é um texto que de repente chama muita atenção de alguns aqui, porque é um texto, querido, assim, que prende muito alguém quando para e começa a ler ele, porque Deus, aqui no capítulo 12 do livro de Atos, Deus ele age de uma maneira sobrenatural, miraculosa, que assim podemos dizer, que a pessoa, ela tem um hábito, ela tem um costume. Eu vou ler novamente isso, porque você vê a mão de Deus atuando de tal forma aqui, em favor da vida de um servo dele, que você fica olhando. Esse é o Deus a qual eu sirvo, ao qual nós servimos. O texto diz, querido, que Herodes, ele manda prender alguns cristãos, porque ele maltratara eles. Então, ele vendo que aquilo agradara aos judeus, ele manda também, querido, tirar a vida de Tiago, um dos apóstolos, que era irmão de João. Ele manda matar uma das colunas da igreja da época, tira a vida de Tiago. E ele vendo que isso, querido, agradara aos judeus, ele manda prender outra coluna da igreja, que era Pedro, alguém bem respeitado, alguém, querido, que tinha um conceito muito forte na época. E o texto bíblico nos diz que Pedro, ele só não foi morto na época que ele foi preso, ou nos dias, pelo fato de eles estarem comemorando uma festa, e era proibido naquela festa tomar tal decisão, não poderia, tinha que esperar passar esta data. E o texto bíblico nos diz, querido, que Pedro é lançado dentro de um cárcere, e dentro desse cárcere que ele é lançado, ele é guardado por 16 soldados. 16, sendo que desses 16, imagine, ele está preso dentro de um local, e de um lado direito dele tem um soldado acorrentado, do lado esquerdo tem outro, um em cada braço. Eu começo a olhar essa história, eu preciso dizer a vocês, porque Herodes, ele manda prender a esses homens, porque, querido, o povo judeu, eles tinham o cristianismo como uma seita religiosa, uma seita que estava perturbando a paz deles ali na época, porque Jesus, querido, através do evangelho dele, através da palavra dele, ele, querendo ou não, ele não veio trazer paz para aqueles que querem viver uma vida errada, uma vida no caminho errado. Ele veio trazer, querido, um confronto pessoal, um confronto interno lá dentro. E o texto bíblico diz que este camarada Herodes, ele vendo que agradara aos judeus, ele manda prender Pedro. E Herodes, querido, ele não tinha simpatia dos judeus, ele não agradava aos judeus. Mas como assim ele quer agradar alguém? Por quê, pastor? Para ele querer agradar, é porque ele desagradava, ele não era agradável a este povo. Porque ele não era, pastor, agradável a este povo. Herodes era alguém que tratava dos assuntos do povo, do governo, do imperador romano. E o povo judeu, ele não gostava, querido, de ser governado por Roma, porque Roma oprimia o povo judeu. E Herodes era o representante do imperador de Roma ali naquele lugar. E Herodes, querido, querendo ganhar simpatia daquele rei ou do imperador, ele começa a perseguir os crentes. E ali ele manda prender a ele, Pedro, Tiago e muitos outros. E o que me chama a atenção dentro desse texto bíblico, que Herodes aqui representa a figura de um governante, sem temor a Deus, a figura, podemos dizer, do próprio Satanás, do próprio diabo. Era alguém que perseguia os crentes. Mas, meu irmão, toda pessoa que almeja o poder, toda pessoa que não tem temor a Deus, quando ela alcança o poder, uma das tendências dela é essa, é ser uma pessoa que não respeita o limite dos outros, não respeita o direito do próximo. E Herodes era exatamente isso. A pessoa, quando não tem temor, querido, tem que ter muito cuidado. Pessoas que muitas vezes está do lado, pedindo, querendo alguma coisa. Pessoa que almeja algo, mas tem que ver se realmente aquela pessoa tem estrutura, ela tem temor a Deus para poder
administrar aquilo que ela tem pedido a Deus. Mas pastor, como é que é isso? Oh, querido, eu não estou aqui para tampar só uma peneira que é impossível. Não tem como, porque a peneira tem muitos buraquinhos e a luz do sol vai passar para o outro lado. Muitas vezes, querido, infelizmente, até entre nós, dentro da casa de Deus, há pessoas que almejam isso, mas são pessoas que muitas vezes, querido, ainda não adquiriram um caráter formado, um caráter estruturado, e muitas das vezes querem assumir alguma coisa, mas muitas vezes, querido, aquela pessoa ali, ela não está treinada, ela não passou por fase que tem que passar dentro da casa de Deus, e ela quer assumir. Muitas vezes, vamos dizer, um novo convertido chegou ontem dentro da casa de Deus, e muitas vezes já quer brigar por algum cargo dentro da casa de Deus. Ô querido, isso é um perigo, porque a pessoa está correndo risco. Ela está correndo risco, sabe de quê? Ela está correndo risco dela, infelizmente, magoar 1, 2, 3 e sair, afastar. E muitas vezes nós temos que ter cuidado, querido, com isso. Eu não quero saber que é uma pessoa que é muito amiga minha, ou se é uma pessoa que tem o dízimo mais alto dentro da igreja. Ela só pode assumir algo para Deus quando verdadeiramente essa pessoa, ela está totalmente, querido, preparada para assumir tal posição. E eu começo a olhar a vida deste camarada Herodes. Hoje em dia, é uma coisa que infelizmente, nós dentro da nossa sociedade, nós temos presenciado muito. Época de eleição, aparece político de tudo quanto é lado, pedindo a minha confiança, a tua confiança, a confiabilidade de cada um de nós, pedindo, me dê um crédito. É exatamente assim. Época de eleição, então aparece de tudo quanto é canto, querido. Tu nunca viu um exemplo. A eleição que teve agora, eu não sei de onde aparecia, não era candidato não, era deputado já que já estavam eleitos, era assessor, era chefe de gabinete. Eu não sei como os camaradas descobriam meu telefone. Eu não sei como eles descobriam, ligavam direto aqui para o gabinete da igreja, querendo vir aqui na igreja, marcar uma reunião. Pastor, eu quero ir aí conversar com o senhor. Eu não sei se é questão de associação de moradores, que eles viram meu nome lá. Eu sei de uma coisa, querido, aparece de tudo quanto é canto. E muitas das vezes quando entra, está lá, depois o povo que coloca eles lá, que eles estão lá para representar o povo, eles esquecem do povo, olham para o próprio ventre dele e começam a perseguir aquele povo que os ajudou. Você vê aí, pastor, tu está fazendo uma crítica ao governo? Não, eu estou falando uma realidade que tem acontecido entre nós. Muitos votaram aí para presidente da república. O presidente está querendo tirar o direito trabalhista de todo mundo dentro do Brasil, da sociedade, aquilo que o povo conquistou com tanto sacrifício. Está querendo tirar. Chegou ao ponto de falar que a mulher, ela pode trabalhar até 80 anos. Então quer dizer o seguinte, que história é essa? Da mulher trabalhar até 80 anos, querido. Ô meu irmão, entre eles tem pessoas que se aposentam com 30, 40 anos de idade. Vai lá, faz 2 mandatos de 4 em 4 anos, já pode aposentar, às vezes novinho. Está lá para representar o mesmo teu interesse. Ô meu irmão, muitas das vezes o crente, ele quer o seguinte, ele quer fugir de uma realidade, mas é uma coisa que nos afeta também. É uma coisa que afeta cada um de nós. Muitas das vezes a pessoa não está preocupada, mas vamos dar um exemplo da Gabriela aqui. Se ela não se preocupar com isso, ela tem os filhos dela. Amanhã está crescendo e está vivendo uma coisa porque ela não foi uma voz. Então, querido, você que tem filho pequeno, tem criança, você tem que falar, você tem que despertar. Não, isso está errado. Isso aí são pessoas que infelizmente estão sendo usadas pelo adversário. Ô meu irmão, e o texto bíblico diz que esse camarada Herodes, ele estava maltratando o povo de Deus.
estava maltratando o povo de Deus. E ele manda tirar a vida de um camarada chamado Tiago. Era um apóstolo como Pedro. Era um apóstolo como Pedro. Aí eu paro para refletir. É um questionamento que nós encontramos dentro da igreja. Muitas vezes, o teu irmão da direita, ele fala: poxa, por que o fulano, que tinha o mesmo foco que eu tenho, ele chegou depois de mim dentro da igreja, ele alcançou algo, e eu já estou há mais tempo do que ele, e eu ainda não conquistei. Existe resposta que nós não teremos aqui nesta vida, só lá na eternidade Deus nos dará. Sabe por quê? Glória a Porque Deus. o texto bíblico que nós lemos, ele diz o seguinte: havia dois apóstolos. Havia, querido, Tiago e Pedro. Por que ele mandou tirar a vida de Tiago? Deus permitiu que um, querido, perdesse a sua vida a fio de espada, e o outro fosse salvo do fio da espada. Aí você questiona. E muitas vezes, quando um crente cai no leito, e às vezes está um camarada lá que não teme a Deus, está cheio de saúde, qual é a tendência do crente? A tendência do que serve a Deus fala: Deus, eu sou teu servo, porque eu estou aqui neste leito de dor. Ô meu irmão, haverá resposta que nós não vamos ter aqui nesta vida, mas lá na eternidade Deus vai falar contigo. Deus vai falar: ô Marcelo, você queria tanto aquela casa naquele lugar, eu não te dei, e você viu uma outra pessoa chegar depois de você e ganhou. Sabe por que eu não te dei? Porque eu tinha uma paz interior para te dar na tua vida interna, que ninguém poderia dar, que aquela casa não poderia dar, mas eu tinha algo melhor para você, e você desfrutou porque você não foi para lá. Se você fosse para lá, você não teria a paz que eu te daria naquela casinha simples que tu estava. E tem muitas pessoas que às vezes, querido, está querendo ter uma mansão. Pastor, tu está pregando contra casa boa? Não, eu estou dando exemplos aqui, porque tem muitas pessoas que querem algo exorbitante demais, e muitas vezes o que acontece? A pessoa não terá paz lá, a pessoa não vai ter paz, e muitas vezes você dentro da tua casa simples, você tem uma paz que quem está morando dentro de uma mansão não tem. Aleluia. De repente tem uma pessoa que está morando dentro de uma mansão, querido, que ela está proibida de se alimentar de quase tudo. E você na tua casinha simples, você pode comer o seu arroz, seu feijão, seu ovinho frito, que eu gosto muito também. Você pode comer, meu irmão. E aquela pessoa que está naquela mansão tem dinheiro aberta, ela daria tudo que ela tem para ter a vida que você tem, para ter o prazer que você tem de saborear um prato com arroz, feijão e um ovinho frito. Ela daria tudo para isso. Ô querido, e a Bíblia diz que Tiago, ele é morto à espada, e Pedro, ele é livre do fio da espada. No texto bíblico nos diz, querido, que Herodes planejava na noite após, querido, fazer o julgamento e fazer a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Deus, ele tem os propósitos dele. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 12 de Atos, que a igreja, ela se colocou em oração. A igreja é chamada para viver uma vida de oração. Uma vida de oração. Ô meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Eu não sei o que você tem buscado de Deus, o que você chegou ao ponto de questionar a Deus. Fala: Deus, por que com ele aconteceu e comigo não? Meu irmão, a Bíblia diz que a igreja, provavelmente, ela deva ter orado por Tiago, como começou a orar por Pedro. Ela não parou de orar. Ela não parou de orar. Já imaginou? O Tiago morreu, Pedro está preso. O destino de Pedro será o mesmo de Tiago. Eles vão tirar a vida de Pedro. Eles vão acabar com a vida de Pedro. Ô querido, eu começo a olhar esse versículo 5, eu observo uma coisa: a vida do crente, a nossa vida, cada um de nós que estamos aqui, nós somos fruto de oração. Nós somos frutos de oração. E há pessoas que muitas vezes eu não conheço,
está orando por mim em lugares que eu nem imagino, pessoas que eu nunca imaginei pode estar orando por mim nesse exato momento. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, Glória a Deus. deixa eu olhar para a minha vida, oro por aquele rapaz. Assim é com você também. De repente tem pessoas que você não conhece, que estão orando por você, minha irmã, que estão orando por você, meu irmão. Pessoas que vocês nunca viram, porque nós, querido, vivemos uma vida, querido, porque nós somos frutos de oração. Nós somos frutos de oração, e é por isso que a oração, querido, é coisa fundamental na vida do homem e da mulher de Deus. É por isso que Deus nos convida, se o Senhor, através do Espírito Santo dele, te mostrar alguém, colocar no teu coração, ore em favor daquela pessoa. Querido, chega na tua casa, chega onde for, ore por essa pessoa, ore por aquela pessoa, porque o Senhor estará dando livramento. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes tu não sabe, de repente é um livramento de morte, a pessoa vai estar passando por algum lugar, mas quando tu ajoelhou para orar, aquele demônio que ia agir através da vida de pessoas maldosas, quando tu ajoelhou para orar, tu pediu por tal pessoa, o anjo do Senhor desce lá, e aquele demônio que está na vida daquela pessoa maldosa, o anjo expulsa aquele demônio, e alguém ganha um livramento por causa da tua oração. Oh, glória. Por causa da Aleluia. minha oração. Louvado A seja nossa o vida é Senhor. exatamente assim. E nós somos frutos de oração. Oh, meu irmão. Glória a Nós Deus. somos frutos de oração. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem? Oh, Marcos, quando eu amo, rapaz, Deus mandou orar por você. E quantas vezes as pessoas vinham descrever tudo que eu tinha feito e não estava comigo. Não estava comigo. Mas era Deus que incomodava. Era o propósito de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Oh, querido, sabe por que Pedro, ele não morreu ali naquele momento? Porque o projeto de Deus na vida de Pedro ainda não havia terminado. A Bíblia diz, querido, que para cada um de nós há um tempo determinado nesta vida, nesta terra. Eu quero te dizer, quando o teu tempo terminar aqui, não se preocupe da maneira que tu vai para a eternidade, mas tu vai viver eternamente ao lado de Deus. Mas Glória a enquanto Deus. você estiver aqui, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, minha irmã. Você é um projeto de Deus. E a palavra final para a tua vida, sempre quem terá é Deus. Glória. É Deus. Não será aquele teu vizinho que fica do teu lado falando, ela não vai conseguir, ele não vai conquistar, ele não vai melhorar a casa dele, ele não vai ter um emprego. Não, a palavra final para a tua vida vem de Deus, meu irmão. Vem de Deus. Ah, querido, e é exatamente assim. O texto bíblico diz que Pedro, ele provavelmente, quando ele estava dormindo, ele já deve ter orado. Porque Pedro era um homem de oração. Provavelmente ele já tinha orado a Deus. Porque a Bíblia diz, o salmista diz, que aos seus o Senhor dá até mesmo quando está dormindo. Você sabia que o homem de Deus, o Senhor abençoa ele até mesmo no sono? Até mesmo dormindo o Senhor te abençoa. Aleluia. O Senhor te traz revelação. O Amém. Senhor te mostra o que tu tem que fazer no dia seguinte. Oh, glória. Até mesmo dormindo, querido. Deus, ele fala contigo. Glória a Deus. Porque ele é grande, como nós cantamos aqui, ele é grande. Esse Deus que nós servimos, ele é grande. Ainda que alguém, querido, não dê nada por você, ainda que alguém não dê crédito nenhum a você, eu quero te dizer que teu Deus, ele é grande. Glória. Mesmo quando tu estiver dormindo, Deus, ele vai te mostrar o caminho por onde tu tem que seguir, por onde tu tem que passar. Ele vai te mostrar a porta que ele vai abrir e tu vai alcançar a tua vitória. Tu vai alcançar, meu irmão. Aleluia. E o texto bíblico diz, querido, que o anjo do Senhor, enquanto a igreja estava orando, o anjo ele se apresenta dentro daquele cárcere. Ele se apresentou dentro daquele cárcere. E houve libertação ali naquele lugar. Glória a Deus. Houve libertação ali naquele lugar. Pedro, a coisa foi tão tremenda que Pedro pensou que estava sonhando.
O milagre acontecendo na vida dele, ele achou que estava sonhando. Eu não li essa passagem toda com vocês. Eu queria que vocês atentassem para duas coisas. Uma eu falei para vocês repetirem comigo. Pedro pensou que estava sonhando quando ele estava andando. Ele achava que era um sonho. E lá na frente desse texto bíblico, eu quero te dizer que a mesma igreja do capítulo 12, do verso 5, que estava orando, quando Pedro chega na porta, se não me falha a memória, do versículo 13, que eu não li até lá, o 13 ou 14, que Pedro bate, e ele chama, quem estava orando em favor da vida dele, achou que era, sabe o quê? Achou que era um fantasma, achou que não era Pedro, não acreditou na oração deles. Primeiro Pedro recebe um milagre, achou que era um sonho, e Pedro está chegando lá na frente, quando ele bate na porta, resposta de oração, que ele estava orando, acreditou que não era Pedro. Pedro teve que chamar 3 vezes. Eu quero dizer a vocês aqui neste lugar, meu irmão, ore a Deus, peça a Deus discernimento, para Ele poder fazer vocês entenderem a oração que vocês têm feito. Porque muitas das vezes, um dos projetos do diabo, sabe o que é? É confundir a mente do homem e da mulher de Deus. É Deus trazer a resposta para você e você permitir a dúvida chegar até você, a incredulidade. A incredulidade tentar tomar vocês. Então, meu irmão, Pedro ele imaginou que estava sonhando. Ô, meu irmão, quando o milagre ficar se apresentando a vocês, creia que é a resposta de Deus para a tua vida. Creia que é a resposta de Deus para a tua vida. Deus ele vai te abençoar. Mas seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, nunca pare de orar, porque eu quero fechar esta palavra. São 8h58 aqui no altar, eu procuro sempre obedecer esse relógio aqui. Eu quero te dizer uma coisa, a palavra final para a tua vida, ela vem de Deus. O martelo bate somente quando Deus, querido, Ele dá a palavra. Eu não sei o que tem falado com vocês por aí, mas guardem seus corações. Ah, pastor, é área ministerial, não tenho visto as coisas acontecer, porque não é o tempo de Deus. Vai acontecer, a resposta final para a tua vida, no teu ministério, é Deus que vai dar. É minha vida familiar, pastor, é na tua vida familiar, é com filho, com filha, esposa, esposa. Creia que é Deus que dá a resposta final para você. Guarde com você o seguinte, o Salmo 150, versículo 6 diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, enquanto tu estiver respirando, não deixe de louvar a Deus com a tua gratidão, agradecendo a Deus pelo teu milagre, amém? Deus te abençoe. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém? Ele é fiel, amém? Glória a Jesus, querido.